Vamos para a palavra? Bíblia, papel, por favor, em nome de Jesus, como eu sempre falo. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Uma palavra muito conhecida, Marcos 11, 22. Vamos, já vou ler para não tomar muito tempo. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê, tô toda arrepiada aqui, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, aleluia, o Espírito Santo já se faz presente aqui nessa live. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por o que o Senhor tem falado conosco. Antes mesmo de iniciar na palavra, o Espírito Santo já está falando aqui com muitas pessoas através dessa live. O Espírito Santo toca nessas pessoas que estão aqui através dessas telinhas, tanto no TikTok como no Instagram. Senhor, mantém a mente dessas pessoas cativa aos teus ensinamentos e que nada distraia essas pessoas, que o inimigo, se o inimigo está tentando causar alguma distração, causar sonolência, que seja repreendido no sangue de Jesus, porque o teu sangue tem poder, o teu sangue liberta, o teu sangue protege, o teu sangue cura. Oh, Jesus, o Senhor levou toda a maldição na cruz, o teu sangue quebrou. Então, Senhor, proteja essa live em nome de Jesus. Senhor, me use poderosamente, que não seja Caroline falando, mas que seja o teu próprio Espírito Santo me usando como um instrumento. Senhor, colocar fogo na minha boca e que eu fale somente aquilo que o Senhor Jesus quer que eu fale. Em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia! Ô Espírito Santo, essa palavra o quê? Fala de fé, o poder da sua fé. E aqui fala, se você disser, olha só, palavra, se você disser a esse monte, olha isso, gente, se você disser a esse monte, peraí que travou aqui. Se por acaso travar aí pra vocês, gente, vocês me falem, tá? Por favor, pra gente não ficar sem live aqui. Se travar pra vocês, vocês me falem. Povo do TikTok, povo do Instagram, em nome de Jesus. Se travar, me falem, porque eu paro o que eu tô falando. Na mesma hora, pra vocês não perderem nada, tá? O poder da fé. Então, diga se você disser a esse monte. Mais uma vez eu vou ler pra você, porque isso é muito forte. Se você, afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, na sua mente, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, aleluia! Vamos usar o poder da palavra. Aqui eu separei também alguns versículos para falar com vocês sobre a declaração. Quando a gente fala com fé, com convicção, aquilo tem uma consequência no mundo espiritual. Tudo que a gente fala com convicção, independente do sentimento que nós estamos no momento que nós falamos. Quando a gente fala no momento de raiva, aquela palavra tem uma consequência. Quando a gente fala no momento de amor e carinho com o nosso marido ou com os nossos filhos, aquela palavra tem uma consequência de abençoar. Agora, quando a gente usa uma palavra maldita, infelizmente, no momento de raiva, no momento de ira, a palavra de Deus diz que irei, mas não pequeis. Ou seja, nós podemos nos irar, nós podemos sentir raiva, porque o ser humano, ele sente raiva. Ninguém tá livre de sentir alguma raiva, de ter algum sentimento. Não, ninguém está livre. Só que se você se irar e você usar o poder da palavra que Deus te deu, porque a palavra tem poder ou para morte ou para vida, e você usar a sua boca para falar no momento que você está irado, no momento que você está com raiva, você terá consequências na sua vida também. Tem muitas pessoas que estão vivendo coisas hoje por consequência de palavras de pai, de mãe, de alguém da tua família, e você não sabe. Tem muita mulher que hoje não consegue gerar. Por quê? Porque lá atrás falou que não queria ter filho, porque filho é ruim, porque ter filho prejudica o tempo dela, que ela não vai ter tempo pra nada, e hoje ela tá sofrendo isso por conta da palavra. Então, se você, mulher, falou alguma palavra desse tipo e você tá tendo dificuldade em gerar, eu declaro pra tua vida hoje, eu profetizo pra tua vida hoje, que se você cancelar essa palavra no mundo espiritual, você vai gerar sim, e não é só gerar de filho, não, mas gerar também prosperidade em todas as áreas da sua vida. Talvez
talvez a tua vida profissional não esteja boa hoje. Por quê? Porque você lançou uma palavra lá atrás que te trouxe uma consequência hoje. Talvez você amaldiçoou um trabalho que você esteve. Talvez um trabalho que foi o próprio Deus que te colocou. E hoje você tá aí, ó, vivendo no sufoco, não tá com trabalho, não tá vindo oportunidades para sua vida. Por quê? Por conta de uma palavra lá atrás que você maldisse o trabalho, que você falou, eu não quero esse trabalho é ruim. E aí você tá vivendo a consequência dessa palavra. Isso é muito sério. Deus disse em Gênesis 1:3, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Deus disse em Gênesis, foi Gênesis? Deixa eu confirmar aqui. Gênesis 1:3, é isso mesmo. 1:3, que haja luz, e houve luz. A palavra tem poder. Tudo que Deus criou foi através da palavra, foi através da declaração. E eu vou dizer mais uma vez para vocês, tudo que você declara com convicção, independente do momento que você está, aquilo tem uma consequência na sua vida. Porque o mundo espiritual começa a se movimentar através da sua palavra. Os anjos se movimentam para gerar, para dar oportunidades para tua vida, ou os demônios se movimentam para te amaldiçoar. E para o que encerrar tua madre, para o que bloquear muitas bênçãos que estão por vir na sua vida. Tem tanta gente aí com bênçãos presas, travadas no mundo espiritual por conta de uma palavra que declarou lá atrás. Às vezes essa palavra ele declarou e ele não estava nem no caminho, ele não estava nem o quê? Na presença de Deus. Mas só uma coisa que eu tenho que te falar para vocês, independente se a palavra é uma lei, se as escrituras é uma lei, independente da sua ignorância, do teu conhecimento na palavra de Deus ou não, isso vai acontecer. O inimigo, ele não tá nem aí pra tua ignorância. Você é perdoado pela tua palavra, mas a consequência da tua palavra vai vir na sua vida. Então você precisa prestar atenção em tudo que você vai fazer. Mais uma vez eu vou falar com vocês para não ficar dúvida no coração de vocês, não. Se você falou alguma palavra lá atrás, quando você não estava na presença de Deus ainda, aquilo vai ter uma consequência na sua vida. Você vai ser perdoado por Deus por conta daquela palavra, porque o tempo de ignorância é perdoado. Mas agora, você acha que você não vai sofrer a consequência dessa palavra, ou você vai sofrer sim? O versículo foi Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Então, se você acha que você não vai sofrer consequência da palavra que você disse lá atrás, você vai sofrer sim. Porque, mais uma vez eu vou dizer, você é perdoado por Deus pelo tempo da ignorância, mas a consequência mesmo assim vem, porque se a palavra é um decreto, tá aqui que a palavra tem poder de morte e vida, você vai sofrer a consequência da tua palavra, você vai sofrer a consequência da palavra da tua mãe, você vai sofrer a consequência da palavra do teu pai. Ah, mas Carol, mas eu não tenho culpa de ter recebido essa palavra de maldição na minha vida. Realmente você não tem culpa, mas você pode se posicionar hoje para quebrar essa palavra de maldição na sua vida. Você pode quebrar essa palavra de maldição na sua vida, renunciando muitas coisas que você está fazendo hoje, pedindo perdão ao Senhor, até às vezes pelo teu pai, pelo pecado que ele cometeu, pela tua mãe, pelo pecado que ela cometeu lá atrás, talvez também por um período de ignorância. Talvez o seu pai e sua mãe não sejam da igreja hoje e não quebraram essa maldição na sua vida, mas você pode quebrar essa maldição na sua vida, fazendo a confissão do pecado do teu pai, da tua mãe, do teu ente que fez alguma declaração maldita na tua vida, ou de um tio que teve ali a autoridade de te criar. Se ele jogou alguma praga, alguma maldição na sua vida, em nome de Jesus você vai quebrar hoje, porque você vai aprender a quebrar essa maldição. Você vai quebrar essa maldição falando com Deus e pedindo para cancelar essa palavra no mundo espiritual. Se você falou uma palavra lá atrás também sobre seu trabalho, sobre a sua vida conjugal, se você falou lá atrás que você não queria casar nunca, porque você vê muitas pessoas aí, muitos amigos seus se separando, às vezes sendo traídos, você está sofrendo consequência dessa palavra que você disse lá atrás. Talvez, olha só, mais forte que eu vou falar com vocês, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está respaldando essa palavra. Se você lá atrás concordou, eu não digo nem fez, porque quando você fez um aborto,
Você está dando legalidade no mundo espiritual para o espírito da morte perseguir a tua geração. Por isso que muitas pessoas na tua geração estão sofrendo com depressão, estão sofrendo com tristeza profunda e você não sabe. Porque às vezes lá atrás um ente teu, alguma pessoa da tua família, da tua genética ali, do teu DNA fez um aborto e fez pacto com demônios. E aí você está sofrendo essa maldição na sua vida. E se você lá atrás concordou, olha isso, concordou usando a sua palavra, ah não, mas ela só vai fazer um aborto, ela só vai fazer, não, mas o bebê não tem nem coração, não tem nem coração formado ainda. Se você só falou, você já está sofrendo consequência disso, da tua palavra. Eu lembro, eu vou falar para vocês um exemplo de mim, Caroline Porto. Eu, há anos atrás, participei de um debate, me escolheram para ser líder desse debate e eram separados dois grupos. Um grupo que era a favor do aborto e um grupo que era contra o aborto. E o meu grupo, infelizmente, aconteceu de eu ser a favor do aborto. O meu grupo era a favor do aborto. Por mais que eu não fosse a favor do aborto, eu tinha que falar tinha que fazer uma palestra ali sobre o aborto. Ou seja, que o aborto que não tem problema fazer aborto, etc e tal. E aí o Espírito Santo, recentemente, com a minha busca, com a minha profundidade, ele me revelou que apenas essa minha palavra estava trazendo consequências na minha vida, de depressão, de tristeza profunda. Às vezes eu estava sentada no meu sofá e do nada batia uma tristeza, uma dor no coração, um negócio estranho. E aí, conforme a minha busca, o Espírito Santo foi me falando que o que eu falei lá atrás e que essa palavra teve consequências na minha vida até hoje, gerou consequência. E o que eu fiz para isso ser cancelado na minha vida? Obrigada, Micheline. E o que eu fiz para isso ser quebrado na minha vida? Eu confessei o meu pecado. Naquele momento foi por ignorância. Foi porque eu precisava fazer um trabalho ali, uma apresentação. Só que aquilo também foi uma legalidade. Uma legalidade que eu dei para os demônios atuarem na minha vida, pela minha boca, pela minha palavra. Pelo poder da palavra, o poder que Deus te deu, o poder que Deus me deu. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que a gente fala no momento de ira, no momento de apresentação de trabalho, de faculdade, no teu trabalho. Se você fala, se você declara algo, independente de você concordar com aquilo ou não, você está falando e a sua palavra tem alguma consequência. O mundo espiritual ele é baseado por leis, ele é baseado por regras. Independente do que você ache, independente da sua opinião, aquilo vai acontecer, porque está escrito. Se está escrito, é um decreto, não tem o que você faça. Agora, se você fez algo que você se arrepende hoje, talvez o Espírito Santo esteja te dando discernimento. Agora, você pode se arrepender e confessar esse pecado que você cometeu. Se você concordou com algum aborto de algum familiar teu lá atrás, já confessa esse pecado. Fale com o Senhor que você se arrepende. Senhor, eu confesso o pecado. Eu falei, mas eu estou aqui falando com o Senhor, e declare a confissão em voz alta. Você precisa confessar em voz alta para o mundo espiritual ouvir a sua confissão e os anjos começarem a se mover ao seu favor. O mundo espiritual começar a se mover ao seu favor. Se você declarou lá atrás que você não vai casar, às vezes você fica tão revoltado por estar demorando de aparecer alguém na sua vida, de Deus colocar alguém na sua vida, e aí você declara, às vezes, num momento de raiva, eu não quero mais casar, eu não quero mais ter relacionamento com ninguém. Às vezes você fala também por ter visto algum relacionamento de alguém próximo de você, às vezes dos teus pais. Você, pelos teus pais terem vivido um relacionamento ruim, você não acredita mais no amor, você acha que você não vai ter um relacionamento bom, e aí o que acontece? Você acaba falando num momento de raiva, por estar esperando tanto, no momento de raiva você acaba falando o quê? Eu não quero mais casar, também cansei. Cancele essa palavra no mundo espiritual hoje. Confesse essa palavra que você declarou lá atrás. Não é só sobre casamento, é sobre você gerar, você ser mãe também. Porque hoje em dia tem muitas mulheres aí querendo ser mãe e não conseguem, acham que são estéreis. Mas às vezes é uma palavra que às vezes a sua própria mãe declarou ao seu respeito, dizendo: você não vai ser mãe, você é uma péssima filha. Repreenda isso no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Mas você precisa confessar o pecado da sua mãe também.
Porque no mundo espiritual ele trabalha com legalidades. Legalidades geracionais para o ciclo, o mesmo ciclo que aconteceu na vida do seu pai, na vida dos seus avós, não acontecerem na sua vida, você precisa confessar o pecado. Às vezes dos seus pais, sim. Sim. Confessar o pecado, confessa o seu pecado. E aos poucos, com a sua busca, Deus vai te revelando coisas e coisas e coisas. Deus revelou na minha vida tantos pecados, tantas coisas que eu fiz na minha infância, eu nem sabia que era pecado. Que são o quê? Pecados ocultos, que ficaram no esquecimento. Só que se você se aprofundar, você se aprofundar, você se humilhar, Deus, ele vai falar com você e ele vai te revelar coisas profundas. Jeremias 33:3. Deus, se você busca, se você ora, se você se humilha, Deus vai te revelar coisas grandes e profundas que você ainda não sabe. E ele vai revelar coisas grandes e profundas sobre a sua vida que você ainda não sabe. Às vezes travas espirituais, às vezes você está num cativeiro, a sua alma está cativa e você não sabe por que a sua alma está cativa. Mas se você buscar, se você se humilhar, leia Jeremias 33:3 antes de dormir. Eu já gravei um vídeo, já postei aqui nas redes sociais, falando de Jeremias 33:3. Faça essa oração com esse versículo antes de dormir, que Deus vai revelar coisas grandes e profundas que você ainda não sabe a respeito da sua vida, porque ele vai sondar o teu coração. E o Salmo 139 também. Deus vai sondar o teu coração e vai te revelar coisas para te direcionar no caminho certo. E ele vai te dizer se você está no caminho errado ou não. Então vamos nos aprofundar, mas é o que? Orando na palavra de Deus, porque isso aqui é uma espada. É com isso aqui que nós vamos vencer, que nós vamos guerrear de forma correta, com a espada que é a palavra de Deus. Em Efésios 6 diz que a nossa armadura espiritual precisa ser revestida, precisa ser fortalecida. E nós fortalecemos a nossa armadura espiritual como? Orando, jejuando, pedindo para Deus para fortalecer a nossa armadura. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo está presente nessa live, está respaldando tudo o que eu estou falando. Antes de você que é pregador, você que é pregadora, você que é adorador, antes de subir no altar, antes ajoelhe e fale para Deus a seguinte frase: Senhor, tudo que for da carne permaneça comigo, mas o que for do teu espírito, coloca na minha boca, bota fogo do teu espírito na minha boca, porque você vai ver. Você vai ver, glorificado seja o nome do Senhor. Você vai ver como é que vai ser a sua pregação. Oh, aleluia, a presença de Deus está aqui forte. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu sinto a tua presença. Antes de você subir no altar, você fale isso. Senhor, tudo que for da carne permaneça comigo, mas o que for do teu espírito, que eu fale, que eu seja usada, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, porque é para isso que nós estamos aqui. E sempre diga: tudo que for da carne permaneça comigo, coloca fogo do teu espírito na minha boca, porque você vai começar a falar, às vezes você nem vai lembrar o que você falou. Quando você também for fazer uma oração por alguém, você diga essa frase, porque você vai falar coisas que você nem sabe de onde que veio. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está te usando, porque você declarou, você orou antes de pisar no altar, você declarou, você profetizou, você orou antes de fazer imposição de mãos em alguém. Então use essa palavra, povo de Deus, use a sua boca, profetize. Ezequiel 37, Ezequiel profetizou uma vez só, gente? Responde aí, Ezequiel profetizou uma vez só? É claro que não. Ele profetizou uma, profetizou duas, profetizou três, e Deus mandando ele profetizar, até que os ossos, eles fossem totalmente restabelecidos, o exército fosse restaurado. Tem muitas pessoas aí que profetizam uma vez só e acham que Deus vai fazer um mover na vida delas. Não! Não, Deus não vai fazer um mover na vida delas, não. Elas profetizando uma vez só. Eu vou profetizar, eu vou falar uma vez só, e aí Deus vai fazer na minha vida. Vou declarar a palavra de Deus aqui, Deus vai fazer na minha vida. Não, se você não continuar profetizando, você vai ficar aguardando sentado, Deus não vai fazer. Porque você não está o quê? Exercitando a tua fé, praticando o que Deus mandou você praticar, que é o poder da palavra, é a declaração. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse
Deus disse, Deus disse, Deus disse. Disse na tua vida também. E muitas vezes ele falou através da boca de profetas e você não acreditou. Talvez seja por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Porque Deus usa vasos, sim. Deus não faz nada antes que, a palavra de Deus é clara, Deus não faz nada antes que use os seus vasos, os seus profetas. E quem crê e quem honra os seus profetas prosperará, assim diz a palavra de Deus. E tem muita gente aí que fica comentando no meu Instagram, nos vídeos que eu posto, no TikTok também, que não acredita em profeta. Meu amor, será que é por isso que você não está prosperando? Será que é por isso que não tem felicidade ao seu redor? Você não acredita no povo de Deus? Você não acredita? É óbvio que tem muitos falsos profetas. Só que você precisa pedir discernimento ao Senhor. Peça discernimento ao Senhor porque Ele vai te dizer o que é da carne e o que é do Espírito. Se algum profeta disser para você algo contrário do que Deus vem te falando, você não acredite. É óbvio que é mentira. Porque tem muita gente também. Eu vou aproveitar agora que eu tô com o TikTok aberto aqui. Tem muito profeta, falso profeta, que é usado por Deus, porque o dom é irrevogável. Por mais que você se afaste da presença de Deus e você esteja sendo usado pelo inimigo, o dom é irrevogável. Ele vai declarar e ele vai falar verdades sobre a sua vida. Só que mesmo assim ele é um falso profeta, como Balaão. Balaão, tudo que ele falou aconteceu. Só que ele era um verdadeiro profeta? Não. No último livro da Bíblia, em Apocalipse, Deus fala que Balaão era um falso profeta. Por que ele fala que Balaão era um falso profeta? Ele era usado por Deus, sim, porque como eu disse para vocês, o dom é irrevogável. Só que ele não tinha um coração voltado para Deus, ele tinha um coração no dinheiro, ele tinha um coração nos bens materiais. Então ele ouvia a voz de Deus, só que chegou uma hora e ele tá no inferno. Chegou uma hora que ele começou o quê? A só pensar nos bens materiais, a não estar com o coração em Deus. E vamos acreditar, gente, nos nossos profetas. Deus me chamou aqui nessa terra para ser profeta também. Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo que não acreditam no que profeta fala. Eu já fui usada para falar com muitas pessoas já voltaram para a presença de Deus porque Jesus me usou para falar a profundidade da vida delas. Então eu fico muito triste quando eu escuto, quando eu vejo as pessoas comentarem no meu Instagram, no meu TikTok, que não acreditam em profetas. Gente, acreditem nos profetas e honrem os profetas, porque assim você prosperará. Isso não é nada que Caroline está falando, não. Isso está na palavra de Deus. Deus não faz nada antes que comunique a um dos seus servos profetas. Isso é o que está na palavra. Então vamos acreditar nos nossos profetas. Peça o discernimento espiritual para Deus para não ser enganado. Agora, aproveitando aqui, pegar o gancho da live no TikTok, tem muita gente no TikTok, falso profeta, revelando e pedindo dinheiro. Tomem cuidado com isso, pessoal aqui do TikTok, tomem muito cuidado com isso, porque eu vejo muitas pessoas, eu rolo a tela às vezes aqui no TikTok e vejo muitos profetas. Eles falsos profetas na verdade, falsos profetas revelando até a verdade da vida da pessoa, mas pedindo dinheiro. E quando você semeia, quando você dá dinheiro para essas pessoas, o dinheiro, gente, é uma semente. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós semeamos, quando nós plantamos o nosso dinheiro em terra infértil, nós somos amaldiçoados. A gente não prospera, por quê? Porque a gente plantou o nosso dinheiro em terra que não é fértil. Então nós precisamos tomar muito cuidado com quem você oferta, cuidado com quem você planta, onde você planta o seu dinheiro. E isso eu falo também em igreja. Tem crente que prefere semear em outra igreja do que na sua igreja, na sua própria igreja. Vamos parar com isso. Deus quer que você semeie na vida do seu pastor. Deus quer que você semeie na sua igreja. Agora, um alerta que eu vou fazer para vocês. Se vocês veem que tá tendo algo ali estranho em relação às ofertas, que tá tendo roubo, que tá tendo furto, que o pastor não tá usando a oferta de uma forma correta, você já deve pensar. Você já deve repensar se você deve continuar nessa igreja. Eu não falo só de oferta não, mas eu falo de você continuar nessa igreja. Porque se o pastor tá fazendo isso, uma coisa que prestem bem atenção no que eu vou falar. Se o pastor está em pecado,
pecado de adultério, pecado de roubo. E isso passa para os servos, para as pessoas que estão dentro da igreja. Se vocês veem uma igreja que tem um líder, um pastor, que adulterou no casamento, vocês podem esperar que daqui a pouco os membros também vão começar a adulterar. Porque isso é uma lei espiritual. Se teve roubo dentro da igreja, o pastor roubou, vocês podem esperar que daqui a pouco os membros também estão roubando. Também estão fazendo a mesma coisa do lado de fora ou às vezes do lado de dentro da igreja. Então nós precisamos avaliar o lugar que nós estamos. É a igreja da palavra? É a igreja da palavra. Como o pastor é? Como são os frutos do seu líder? Você já parou para pensar? Você já parou para investigar qual o fruto do teu líder? Glória a Deus, eu estou numa igreja maravilhosa. O meu pastor é o pastor Robson e a pastora Bruna. Eles são servos de Deus, eles são os meus amigos. Eles são um exemplo de dizimistas, eles são um exemplo de pessoas de Deus, de servos que fazem ali com amor. Glória a Deus, eu sou muito abençoada. Agora, gente, eu não cheguei nessa igreja de uma hora para outra sem pedir a orientação de Deus, não. Eu orei na minha casa no tempo de pandemia para Deus me mostrar uma igreja que eu fosse usada, que era da vontade do Espírito Santo eu estar. Eu não saí entrando em qualquer igreja e gostei da ministração e fiquei, não. Eu fui para uma igreja que o Espírito Santo me direcionou. E tem muitas pessoas que não conseguem romper em Deus, romper o espiritual, porque estão dentro de uma igreja que Deus não quer. Estão dentro de uma igreja, às vezes, que abafa os dons espirituais dessa pessoa. Então você precisa também ver o ambiente espiritual que você está, porque é o ambiente espiritual que vai te levar a outros níveis espirituais. Você já se perguntou, você já perguntou para Deus, na verdade, se essa igreja que você está é da vontade de Deus ou essa igreja está abafando o teu propósito? Às vezes a pessoa tem o dom da palavra, às vezes a pessoa precisa ali ser usada por Deus, foi escolhida por Deus para ser usada na adoração, na palavra, mas o líder daquela igreja abafa os dons e talentos daquela pessoa. Então nós precisamos pedir o discernimento espiritual. Senhor, essa igreja para mim? Essa igreja foi o Senhor que me escolheu? Foi o Senhor que escolheu para mim? É nesse ambiente que eu realmente preciso estar? Então comece a se questionar, comece a se perguntar. A perguntar ao Senhor, porque é Ele que vai te responder. Aleluia! Deixa eu beber uma água aqui que a minha garganta já tá seca. Se vocês tiverem medo, presta atenção, eu vou dar uma palavra para vocês, se possível anotem. Quando vocês sentirem medo de fazer algo que Deus mandou você fazer, quando você não se sentir capaz, você vai declarar nesse versículo. Já pega papel, caneta ou então anota no bloco de notas aí do celular. Você vai declarar essa palavra quando você sente medo, que é 2 Timóteo 1:7. Que diz, Deus não me deu espírito de medo. Porque nós precisamos o quê? Confrontar as palavras do inimigo com a palavra de Deus. Porque Deus estava no deserto ali e a guerra foi com a palavra. Diabo falando a palavra e Deus também falando a palavra. E Jesus falando a palavra. A maior batalha que teve foi com a palavra. Foi com a palavra de Deus. Então você precisa declarar para derrotar o inimigo da nossa alma. Você vai declarar: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Deus te deu espírito de amor, poder e domínio próprio, então receba essa palavra. Ah, mas se eu estiver ansiosa, se você estiver ansiosa, você vai declarar essa palavra também. Já anota aí. Em 1 Pedro 5:7, você vai declarar: lançando sobre ele toda a ansiedade do meu coração, porque ele, meu Jesus Cristo amado, cuida de mim. É isso que você vai declarar. Aleluia, Rosiane, aleluia. Eu sou um vaso, eu sou um instrumento de Deus. É isso que você vai declarar. Mais uma vez, se você sentir medo, o que você vai declarar? Mãe, já anota aí o versículo, por favor. Se você tiver medo, bota aí nos comentários pro pessoal
pro pessoal conseguir anotar. Se você tiver medo, você vai declarar. 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Como é grande a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu tô na sala da minha casa, mas o espaço tá pequeno, porque a presença de Deus já ocupou todo o lugar. Oh, aleluia! E se você estiver ansioso, eu tô me sentindo ansiosa, porque a ansiedade é o mal do século, infelizmente. Se você estiver se sentindo ansioso, você vai falar o quê? 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele, meu Jesus, meu paizinho, meu Deus, cuida de mim. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de nós, ele cuida da nossa família, ele cuida do nosso marido. Talvez você aí do outro lado esteja com o marido afastado, esteja com a esposa afastada, mas ele cuida do teu marido e ele vai ter um encontro com ele, mas você precisa se posicionar e continuar orando. Às vezes o teu posicionamento não precisa ser de falar com ele quando ele chegar do trabalho, de falar com ele quando ele estiver sentado no sofá. Às vezes o teu posicionamento deve ser de oração, de joelho, de cara no pó, porque assim Deus vai falar com ele, vai falar no profundo, vai falar no coração. Porque não adianta você usar a força do braço, usar as suas palavras às vezes, para falar para uma pessoa que não quer ouvir. Como eu disse na live anterior, você precisa usar o quê? A tua fé, o poder da fé. Você deve conversar com Deus. Converse com o Espírito Santo. Você já orou e nada? De forma alguma. Você orou, vai continuar orando, você vai profetizar e Deus vai levar o teu marido para a presença, para andar juntinho com você, alinhado no propósito que Deus quer, que Deus tem para a tua vida. Não, nada de orar em nada. Repreenda essas palavras imediatamente na vida de vocês. Já orei em nada. Orei, vou continuar orando e profetizando, porque vai acontecer. Já mude. Lembre-se, gente, vamos renovar a nossa mente. Na live anterior, a live tá salva lá no YouTube. A live anterior que eu fiz é renovação de mente para transformar sua vida. Eu fiz a live ontem e também foi abençoada. Já assista lá no YouTube. Inclusive, essa live que tá aqui vai ficar salva também lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Caroline Porto. Se você não conseguiu acompanhar do início, já vai direto para o YouTube, porque vai ficar salva lá. Lá para umas 9 horas, mais ou menos, eu acredito que já esteja no YouTube. Então, se você não conseguiu anotar também alguma coisa que eu falei aqui, vá para o YouTube, porque eu vou deixar lá para vocês, salva, para você rever e você entender o teu posicionamento. Nada de ficar falando, orei e nada aconteceu. Eu já orei, eu já fiz, isso, aquilo, outro. Não, você deve falar, orei, continuo orando, profetizando, porque vai acontecer em nome de Jesus. Já leve uma Bíblia e coloque sentado na cadeira do teu lado lá no culto e fale, não, esse lugar aqui é do meu marido, porque uma hora ou outra, aleluia, porque uma hora ou outra teu marido vai chegar naquela igreja, e você vai ficar surpresa, as pessoas vão ficar surpresas, mas você vai entender o teu posicionamento que você teve lá com o seu rosto no pó, lá com o teu joelho no chão, que você derrotou o inimigo com a espada, que é a palavra de Deus. Você derrotou e o teu marido vai estar do teu lado, sentado do teu lado, cumprindo o propósito alinhado juntinho com você, lá na tua igreja, no lugar que você for, o teu marido vai estar do teu lado. Porque você ora, você profetiza e isso vai acontecer. O que eu acabei de falar, a palavra de Deus, gente? Diga para esse monte. Se você acreditar no que você fala, vai acontecer. Se você não acreditar, infelizmente não vai acontecer. Agora, se você acreditar, vai acontecer, porque a palavra de Deus é clara. A palavra não volta vazia. Tudo que está aqui vai acontecer. Tudo que está aqui é uma lei, é um decreto. Então, você precisa acreditar na palavra de Deus, porque ela é espada. Ela é a espada que derrota todo principado, potestade, hostes da maldade. Ela é uma espada e com a espada que você vai guerrear, com a palavra de Deus, não existe nada que seja maior que a palavra de Deus, é a maior profecia que existe. Só que tem pessoas que leem, só leem e não usam a palavra de Deus ali. Você precisa profetizar, profetize em nome de Jesus. Deus criou tudo com a palavra.
Ele criou tudo com a palavra. E se você é filho de Deus, você é herdeiro, você também deve usar o poder que ele te deu. Porque esse poder que você tem, que é o poder da palavra, foi o próprio Jesus que te deu. Então, por que você não usa? Não use o poder da palavra que você tem para amaldiçoar você mesma ou alguém. Use o poder da palavra para abençoar você, seu marido, seus filhos, sua casa. Comece a declarar todos os dias pela manhã: hoje eu sou abençoada. Nenhum mal chegará na minha casa, na minha vida, nenhum mal prevalecerá contra mim. Comece a declarar isso todos os dias na sua vida. Faça um teste. Quando você acordar, comece a declarar: hoje eu sou abençoada. Nenhum mal prevalecerá contra a minha vida. Nem o sol não me ferirá de dia, nem a lua à noite. Porque o meu Jesus me guarda no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus, amém. Comece a declarar isso na sua vida, porque você vai ver o que vai acontecer nesse dia. Faça isso por 5 dias seguidos e você vai ver. Comece a fazer declarações curtas, rápidas. Hoje eu sou abençoada, eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mulher que tem a mentalidade de Cristo, eu sou uma mulher que inspira outras mulheres. Às vezes na sua família, às vezes na rede social, às vezes na sua igreja, mas declare, profetize sobre a sua vida. Eu sou uma mulher que inspira outras mulheres. E você vai ver, Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida para dizer: nossa, como eu te acho uma mulher abençoada. Nossa, como eu vejo um exemplo assim tão genuíno de uma mulher cristã em você. Nossa, você é um exemplo para minha vida. Você vai ver como as coisas vão começar a acontecer quando você usar o poder da palavra. Use o poder da palavra, porque tudo que você fala tem uma consequência no mundo espiritual. Quando você fala, o mundo espiritual começa a se movimentar para colocar oportunidades na sua vida. Os anjos começam a ser ordenados por Deus para colocarem oportunidades na sua vida. Há uma guerra espiritual muito grande quando você faz uma declaração. Você não vê, mas no mundo espiritual está acontecendo. Está acontecendo uma guerra muito grande quando você declara alguma palavra de prosperidade, quando você declara bênçãos na vida do seu filho, quando você declara que o seu marido é servo de Deus, quando você declara que o seu filho não está nas drogas, quando você declara que o seu filho já é curado, quando você declara que você é próspera, que você é abençoada, que você é uma mulher capacitada por Deus. Há uma movimentação enorme no mundo espiritual. Talvez você não veja, mas está acontecendo. Quando você declara uma vez, 2 vezes, já está acontecendo uma movimentação no mundo espiritual. Vocês acham que não está acontecendo uma movimentação no mundo espiritual através dessa live que eu estou fazendo aqui? Obrigada, Mila. Dessa live que eu estou fazendo aqui, vocês acham que não está acontecendo uma guerra espiritual? Há anjos e demônios batalhando para essa live ser encerrada, porque o que eu estou compartilhando aqui com vocês, o inimigo não quer que vocês tenham conhecimento. E aí ele faz de tudo para distrair, para tirar, para te dar sono, ele faz de tudo para você não acompanhar o que está fazendo aqui. Pessoas distraídas nesse exato momento, por quê? Porque o inimigo ele está atacando a sua mente, para essa palavra não chegar no seu coração, para você não absorver essa palavra e você começar a praticar. Lembrando, não adianta só você escutar, não. Você precisa escutar e praticar, porque você vai se posicionando a cada dia. Você vai subindo um degrauzinho de cada vez para você alcançar aquela promessa tão esperada de Deus para sua vida. Aleluia! Deixa eu beber mais uma água aqui, porque o negócio tá forte. Gente, eu jamais imaginei ser usada assim por Deus, em live, em cima do altar. Eu jamais imaginei, só que eu me posicionei lá atrás e comecei a fazer declarações na minha vida. A minha vida só começou a mudar quando eu comecei a profetizar coisas na minha vida. Tantas coisas que eu já profetizei sobre a minha vida que já aconteceram. E eu sei que tem muitas coisas mais que vão acontecer. O meu casamento é um exemplo disso. Eu declarei que eu ia me casar no dia 18 de dezembro, antes da entrada no casamento, antes de saber se ia demorar ou não. Mas como a palavra diz em Marcos 11:20, é 11:20? Em Marcos 11:22. Se você diz e você acredita, aquilo vai acontecer. Então eu disse e acreditei fielmente naquilo. Eu não queria saber o que ia acontecer. Se o diabo ia tentar me prejudicar ali para não ser essa data, eu não queria saber disso não.
Eu nem pensei em algo que poderia acontecer contra. Eu só acreditei naquela palavra que eu disse. E aí eu profetizei, meu casamento vai ser no dia 18 de janeiro. E quando eu cheguei lá, naquele cartório, para dar entrada com o meu marido, para escolher a data do meu casamento, um casal que estava na nossa frente, o meu marido, não fui eu que ouvi não, foi o meu marido. Ele ouviu que só tinha data para janeiro. Eu olhei pro rosto dele e falei assim, eu não quero saber, eu já falei que o nosso casamento vai ser no dia 18 de dezembro, minha mãe tá aqui de prova também, porque antes de dar a entrada no meu casamento, eu falei com a minha mãe, o meu casamento vai ser no dia 18 de janeiro. Mãe, se pronuncia aí no Instagram, pro povo acreditar no que eu tô falando. Eu falei pra minha mãe que o meu casamento ia ser numa quarta-feira, no dia 18 de dezembro. E o meu casamento aconteceu no dia 18 de dezembro, lá no cartório. O casal que estava na minha frente não teve fé, mas eu tive fé. E eu olhei pro rosto do meu marido e falei, eu não quero saber o que vai acontecer, eu só sei que a gente vai casar em dezembro. Até o último segundo, naquele cartório, eu estava confiando que eu ia casar no dia 18, independente se não tivesse data ou não. Se tivesse data ou não. E quando nós sentamos no guichê para escolher a data do casamento, o meu marido ficou surpreso. O meu marido ficou surpreso porque o rapaz falou, eu não sei o que aconteceu, mas eu abri aqui o sistema e tem data para dia 18, 19 ou 20 de dezembro. Então vocês podem escolher. E na mesma hora eu olhei pro rosto do meu marido e eu não falei para você que nós iríamos casar no dia 18 de dezembro? Isso é um testemunho de fé para vocês, é o poder da fé, é o poder da palavra. Declare e acredite no que você está declarando, profetize, porque isso vai acontecer na sua vida, mas você precisa acreditar. Não deixe a incredulidade entrar na sua mente, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Não permita isso, porque o diabo, ele quer te colocar, implantar pensamentos de derrota, pensamentos contrários no que Deus quer para sua vida. Mas você, como serva de Deus, como profeta, como uma mulher que é posicionada, como um homem que é posicionado, você não vai aceitar essas setas malignas, esses dardos inflamados e vai começar a declarar sobre a sua vida. Eu declaro o quê? Sobre o medo. 2 Timóteo 1, 7. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Você vai declarar sobre a sua depressão quando o coração começar a apertar, quando você sentir aquela síndrome do pânico, você vai começar a declarar sobre a sua vida. Você vai declarar o quê? 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele, meu Jesus, ele cuida de mim, ele cuida de nós, ele cuida da nossa vida, ele cuida do nosso coração. Então lance sobre ele toda a ansiedade. Comece a declarar na sua vida a palavra de Deus, porque não existe arma mais poderosa como a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você vai vencer, é com a palavra de Deus que você vai ter vitória. Comece a declarar a palavra de Deus. Tem várias coisas que já aconteceram na minha vida. Se eu fosse contar para vocês as coisas que aconteceram na minha vida, nossa, eu ficaria aqui até amanhã, porque tanta coisa que eu tenho um caderninho de declarações. No início, eu fazia declarações o quê? De manhã quando eu acordava e à noite eu colei o papel na porta do meu quarto, na parede do meu quarto, e todas as vezes que eu ia dormir, eu lia. Eu declarava em voz alta, eu profetizava sobre a minha vida, aquelas declarações. E quando eu acordava, eu também iniciava o meu dia com as declarações, com as profecias, porque eu estava profetizando sobre a minha vida. Profetizando, olha só, eu profetizei há tempos atrás que eu iria ter 10 mil seguidores. E eu botei a data. Eu não botei eu terei não, eu coloquei eu tenho, porque você precisa declarar como se estivesse no presente. Você não pode declarar eu terei. Não, você tem que declarar como se estivesse no presente. Eu tenho 10 mil seguidores no Instagram. Passou um tempo e eu conquistei esses 10 mil seguidores. Eu tenho 50 mil seguidores no Instagram. Passou o tempo e eu hoje tenho 50 mil seguidores no Instagram. E eu já estou declarando 100 mil seguidores no meu Instagram. E vai chegar uma hora que eu vou conquistar esses 100 mil seguidores. Agora, se eu parar de acreditar no que eu falo, se eu parar de profetizar sobre a minha vida, eu vou ficar o quê? Travada, estagnada, paralisada. E não foi para isso que Deus me fez. Eu sou uma mulher posicionada, uma mulher que foi escolhida por Deus e eu assumi isso para minha vida. Eu realmente assumi o meu chamado, o meu propósito, que é o quê? De falar a palavra de Deus aqui nas redes sociais, de ser usada, de ser profeta, de ser boca de Deus aqui na terra para muitas pessoas. Então é isso que eu vou fazer. E já tem vários projetos aí que o Espírito Santo, que não sou eu, Caroline, que invento, não.
São vários projetos que o Espírito Santo já colocou no meu coração para eu fazer. E ele já usou também pessoas para dizer, tira do papel. E eu vou tirar do papel porque eu sou uma mulher obediente à voz de Deus. Então já vou começar, já vou começar. Porque quem fica parado, o mundo anda e tu fica no mesmo lugar. Não fique parado não fique parado. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Ah, mas Carol, não posso nem descansar. Descanse. Tem o tempo do descanso, sim, mas você precisa vigiar, porque se você descansa muito, teu corpo acaba se acostumando em você ficar muito deitado, em você ficar muito descansado, e aí você terá mais dificuldade para voltar para sua rotina. Porque é assim que o nosso corpo funciona. Quando você descansa demais, o teu corpo se acostuma com aquilo. Tudo que a gente faz demais, o seu corpo, você se acostuma com aquilo. Se você prega muito a palavra na rede social, você vai se acostumar com aquilo e daqui a pouco Deus vai te capacitando mais, Deus vai te dando mais habilidade. Deus vai colocando palavras no seu coração. Porque Ele vai colocando oportunidades conforme a sua busca, conforme você vai profetizando sobre a sua vida. Então, você vai se pegar sentado no sofá, e aí você pega o celular para mexer e do nada cai naquela pregação que você estava pensando, que você estava o quê? Querendo fazer uma pregação, um estudo da palavra, que você estava querendo fazer um vídeo aqui na rede social. Por várias vezes já aconteceu comigo, Deus colocou algo no meu coração. E aí... Peraí, travou aqui no Instagram? No Instagram não, no TikTok, voltou. E Deus colocou o desejo no meu coração de fazer um vídeo, de fazer uma pregação, de fazer uma live. E aí eu não sabia por onde começar. E aí eu tava sentada no meu sofá pensando justamente naquilo. E aí apareceu um vídeo exatamente daquilo, de um servo de Deus falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque Ele vai usar pessoas para te instruir, para te orientar. Assim como Ele está me usando para te orientar, Ele também está usando pessoas na rede social e te usando também para orientar outras pessoas. Você que está paralisado aí, você sabia que tem uma pessoa aguardando o seu posicionamento e esbarrar com você na rua para você compartilhar o seu testemunho e esse testemunho ser um incentivo para a vida dela, para ela prosseguir com Jesus, para ela assumir o propósito dela aqui na Terra? Vocês sabiam? Às vezes a sua falta de posicionamento, impede de você ser usado por Deus. Às vezes não, é isso que acontece. A sua falta de posicionamento impede de você ser usada por Deus. Ai, mas eu queria tanto ter dom de revelação, ter o dom profético, de curar as pessoas. Tá, mas você se posiciona? Não adianta só pedir. Quando aparece um irmão na sua frente sentindo dor de cabeça, você que pede tanto, que ora tanto por dom de cura, você faz a imposição de mãos na cabeça dele e declara cura para a vida dele? Você não faz isso, né? Porque você não se posiciona. Não adianta nada só a gente pedir para Deus, a gente precisa se posicionar, porque você precisa orar e agir, porque é assim que Deus vai fazendo. Ele vai fazendo mais e mais e mais e mais na sua vida conforme a sua caminhada. Então você não pode ficar paralisado. Ah, eu não sei por que Deus me chamou. Eu não tenho chamado não. Eu acho que eu não nasci pra nada. Que não nasceu pra nada o quê? Cada um tem um propósito por Deus aqui na Terra. Você talvez ache que você não tem um propósito porque você nunca se posicionou no que Deus mandou você fazer. Você fica fugindo do altar, você fica fugindo da adoração, você fica fugindo do evangelismo. Como é que você vai descobrir qual é o teu propósito se você não está ali, junto, em comunhão, fazendo as coisas dentro da igreja? Como é que você vai descobrir? Ah, não tem chamado. Claro que tem chamado. Quando alguém me fala isso, eu não tenho chamado. Você não tem chamado porque você não perguntou para Jesus qual é o teu chamado. Aí você acha que você não tá aqui na Terra para nada. Como assim? Você só nasceu para viver e morrer? Foi isso? Você está declarando isso para sua vida quando você diz que você não tem chamado, que você só nasceu para viver e morrer. Não, mas Deus não te colocou aqui nessa terra para viver e morrer. Deus te colocou nessa terra para ser usado por Deus na vida de muitas pessoas. E às vezes a tua falta de posicionamento está impedindo de alguém voltar para Jesus. Vocês sabiam disso? Porque como eu falei, às vezes tem uma pessoa aí esperando você se posicionar e contar o teu testemunho para ela, contar a tua história de vida para ela voltar para Jesus. Eu fui usada por uma moça que eu nunca vi na vida.
Eu fui usada por uma moça que eu nunca vi na vida, eu nem sabia o que falar pra ela. Mas quando ela passou perto de mim, o Espírito Santo já falou, espírito da morte. Eu nem pensei duas vezes. Eu já fui diretamente na moça e falei assim, eu posso falar com você rapidinho? Deus tá mandando. Eu nem sabia o que eu ia falar, gente, mas eu recebi o comando do Espírito Santo e eu já fui diretamente naquela mulher, porque eu sabia que tinha um espírito da morte perseguindo aquela mulher e ela precisava tomar uma atitude, então eu fui diretamente naquela mulher sem saber o que falar. Eu só recebi o comando de Deus e Deus falou, vai, eu só fui. E quando eu comecei a falar com aquela mulher, o Espírito Santo foi me usando a detalhar o que ela estava passando na vida dela. Muitas vezes Deus manda você dar um abraço em alguém na igreja e você não faz. Só que ele vai usar outra pessoa para fazer. Muitas vezes eu já recebi relatos de pessoas que Deus mandou elas abraçarem alguém e ela ficou pensando, será que é da minha cabeça? Será que não é? Só vai e faz. Só vai e faz. Você precisa de ousadia, espírito de ousadia. Porque é com o espírito de ousadia, com a ousadia que Deus vai te usar mais e mais nessa terra. Só foi através da minha ousadia que Deus me usou na vida daquela mulher. E glória a Deus, para a glória de Deus, essa mulher, depois de 8 anos afastada da presença, ela voltou para Jesus. Fui eu? Não, eu só fui um instrumento obediente. Caroline não tem poder nenhum. Caroline é usada por Deus, o Espírito Santo que dá poder, o Espírito Santo que dá autoridade. Às vezes Deus te dá um comando e ele nem te dá a palavra naquele momento. Mas aí ele te dá um comando, você vai na pessoa e quando você começa a falar com a pessoa, ele vai te mandando palavras para você usar. Às vezes você fala e você nem lembra o que você falou. Por quê? Porque é o Espírito Santo te usando. Assim como eu estou falando aqui com vocês, muitas coisas que eu estou falando, eu não vou me lembrar depois. Não vou, por quê? Porque é Caroline, não é o Espírito Santo me usando para falar a palavra para vocês. Eu tenho certeza, às vezes eu chego com um tema aqui para falar com vocês, mas o Espírito Santo já muda. Por quê? Porque ele quer falar com alguém, ele quer falar com pessoas, então ele me usa. E para falar o que ele quer que seja falado naquele momento. Às vezes eu esboço, faço um esboço, estudo sobre alguma palavra ali, mas o Espírito Santo muda tudo no momento da pregação, no momento da live. Por quê? Porque ele quer falar com alguém aqui. Ele quer falar com você aí do outro lado da telinha. Ele quer falar com você do TikTok. Ele quer falar com você do Instagram. Então comece a se posicionar, meu povo. É com posicionamento que Deus vai fazer você subir muitos níveis espirituais. Se hoje você está com dúvida em como ouvir a voz de Deus, como ter discernimento espiritual, só busque. Porque daqui a pouco o teu nível vai estar elevado e a sua dúvida não será mais essa, será outra coisa que será mais profunda. Porque o teu nível espiritual vai mudando. Comece a profetizar sobre a sua vida, comece a declarar coisas de Deus sobre a sua vida. Como eu disse para vocês, sempre substitua as palavras de derrota que o inimigo implanta na sua mente pela palavra de Deus. Pela palavra das Escrituras, porque essa é a espada que você deve lutar. Vamos fortalecer nossa armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, espada da palavra, escudo da fé, cinturão da verdade, sandália da preparação do evangelho. Vamos estar preparados com a nossa armadura fortalecida para nós vencermos essa batalha espiritual. Lembrando, quem chegou aqui agora e não assistiu o início, essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Lá no YouTube, daqui a pouquinho ela já sobe lá e vocês podem assistir, podem voltar também, assistir do início. As palavras que eu falei aqui sobre medo, sobre ansiedade, se você não conseguiu anotar, você vai conseguir assistir desde o início a live. Então, meu povo, vamos nos posicionar. A palavra de hoje é posicionamento na sua palavra. Você vai se posicionar falando o quê? Profetizando o quê? A palavra de Deus. Quando o inimigo infiltrar palavras contrárias sobre a sua vida, quando ele usar alguém para falar coisas contrárias do que Deus mandou você fazer, você vai declarar a palavra de Deus. Você não vai declarar coisas que saem da sua cabeça, não. Você vai declarar a palavra de Deus, porque essa é a espada que corta. Essa espada é uma lança. É uma lança. Aleluia. Gente, eu separei o café aqui, mas eu não consegui beber o café. Não consegui beber o café. Só tô na água mesmo.
Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, já são 8h03. E eu tenho compromisso agora, eu tenho uma aula ao vivo agora com a minha mentora. Que sim, eu tenho mentora, uma mulher abençoada, profeta de Deus. Eu tenho que sair já, gente, porque vamos fazer a oração final em nome de Jesus. Vamos lá, fechem os seus olhos em nome de Jesus e lembrando que a live vai ficar lá no YouTube. Já vão lá, me sigam, tá bom? Caroline Porto é o meu canal, já me sigam, já compartilham a live também que vai ficar salva, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais uma palavra poderosa, Senhor. Muito obrigada por me fazer instrumento para ser usado na vida de tantas pessoas. Obrigada, Senhor, por usar a minha boca. Ô Espírito Santo, entra na casa das pessoas que estão aí do outro lado da telinha. Espírito Santo, faça uma varredura nesse lar, nesse quarto. Senhor, abençoa o casamento, abençoa o relacionamento, Senhor. Vá no quarto, Senhor, abençoa o colchão. Ô Espírito Santo, vai na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro. Senhor, entra na casa dessas pessoas, coloca um anjo com a tua espada de fogo para proteger, um anjo de guerra, para guerrear a favor do teu povo, Espírito Santo. Essas pessoas ficaram aqui até agora porque elas têm sede da tua palavra. Essas pessoas ficaram aqui até agora porque elas querem ouvir mais de ti, elas querem adquirir conhecimento. Senhor, então honra essas pessoas pelo tempo que elas ficaram aqui, Espírito Santo. Comece a trazer revelações nos sonhos para essas pessoas, que elas tenham discernimento espiritual, que elas consigam identificar a voz de Deus e a voz da mente, a tua voz e a voz da mente. Espírito Santo, fale poderosamente com essas pessoas, comece a instruir, comece a colocar vídeos nas redes sociais que estejam alinhados ao propósito que o Senhor tem na vida delas, em nome de Jesus, amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. E eu aviso, tá bom? Quando tivermos a próxima live, semana que vem. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.